Sine Qua Non Filmes. LCR Imagem Produções. Apresentam Pessoal, eu tô hoje aqui, eu vou falar Thiago Moisés, velho. O pessoal fala Thiago Moisés, depois tu me explica aí como é que se pronuncia teu sobrenome correto, porque para mim sempre foi Thiago Moisés, tá? Tô aqui com o Thiago Moisés, um grande colega. Eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago há aproximadamente uns 8, 9 anos atrás, acho que foi mais ou menos isso, no Rio de Janeiro, né? Ele estava ali e tal, e foi super bem recomendado, e na época, através de uma empresa que seria coprodutora do meu longa-metragem, lógico, que está sendo lançado agora, o Thiago entrou como montador. E foi quase que uma exigência minha, Thiago, não sei se tu está sabendo disso, que tu fosse, na época, o montador do filme pelo trabalho que eu já tinha visto de edição. Porque eu meio que não só... Eu já estava fazendo alguma coisa com os caras e tal, mas eu fiz questão que fosse você. Ele, não, eu tenho outros montadores. Eu falei, não, eu quero o Thiago. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu gosto da linguagem de edição do cara. Né? Mas o pessoal pergunta, mas Rangel, tu também não é montador? Eu sou, cara. Pô, mas eu escrevi o roteiro, eu filmei, eu fiz a leitura, né, de mesa com os atores, eu dei pitaco na fotografia e tudo. Vou chegar ali agora, eu também vou editar, eu estou muito preso emocionalmente ao filme. E a edição, a gente precisa exatamente dessa coisa do desapego, de enxergar o filme como ele tem que funcionar. E eu tenho que confiar em quem vai fazer isso. E eu confio no Thiago, pela sensibilidade, pela sacada que ele tem de edição, sei que ele vai me surpreender positivamente e faço questão que seja o Thiago. Infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, né? Não foi por minha vontade, também não foi pela vontade do Thiago. Na época, tu estava para ser pai também, eu me lembro disso. Estava indo para... Não foi por vontade dele. Acabou que o filme não foi finalizado por esta empresa. E nisso a gente acabou perdendo o contato. E por uma questão muito inusitada, que não vem ao caso, Deus escreve certo por linhas tortas, a gente acabou se encontrando agora, né? E espero que já tenha resolvido lá, né? O rapaz me encaminhou o e-mail. Acho que sim, deve resolver em breve, né? Enfim, não é o caso, esse assunto, coisa de bastidor, assunto de amigo nosso aqui, né? A gente acabou se falando de novo, e para mim foi uma grata surpresa, né? E, Thiago, é isso, cara. Eu quero que tu fale aí, eu quero que tu fale do Hope Killers, que eu achei uma proposta muito bem sacada, assim, uma coisa meio que distópico, né, num universo quase que pós-apocalíptico. A estética, eu quero que tu fale da questão aí de como é que foi a construção dos personagens. Eu sou um amante de vampiros, entendeu? Eu tenho aqui todos os filmes da época da Hammer. Eu tô falando, depois é só com ele, tá? Porque tem essas coisas, chama o cara para entrevistar e fala mais do que entrevistar. Então, assim, a minha lente, inclusive, tá condensando. Não sei como é que tá a temperatura aí, cara. Aqui tá um gelo, ó. Minha lente tá muito quente. Começou até a esbranquiçar um pouquinho a minha lente, porque começou a condensar aqui, mas daqui a pouco passa. Né? Eu quero que tu fale da questão aí, de tudo do Hope Killers, e eu vou te fazendo umas perguntas. Primeiro, vamos falar desse grande sucesso internacional, que já foi dublado até em russo, tá? Que é o Hope Killers. Depois a gente vai falar de outras coisas. Fala aí do filme, cara. Legal que você soube que o filme foi dublado em russo numa cópia pirata, né? Uma pirataria na Rússia, eles dublaram com mais de uma voz. Eu fiquei surpreso. Mas interessante que você soube disso. Eu não sabia que foi uma descoberta. E é engraçado, apesar de que, assim, eu acho que a gente se incomoda mais com a pirataria quando a gente está no topo do... Sim. No topo ali, que a gente tem dinheiro rodando o tempo inteiro, nós fazemos a produção independente, né? Às vezes é bom ficar conhecido e foi a segunda vez internacional. Meu outro filme independente que eu fiz no Rio, em 5 dias, o Zan,
ele teve uma cópia pirata, só falando de falar do Hope Killer, teve uma cópia pirata legendada em árabe, no mundo árabe. Que viagem, cara. Exatamente, e eu fiquei assim surpreso e achei por acaso. E esse em russo, eu fiquei até surpreso porque eu estava até preparando, estava pedindo ajuda para porque tem uma atriz russa no filme, a Katarina Pogorelova, que ela faz, não sei se você vai lembrar o nome, tem muitos personagens, muitos nomes estranhos. Muito. Que é aquela que dentro da igreja é uma que chega com os olhos azuis e começa a falar uma cena que muita gente prefere, de muita gente é a cena preferida do filme. Excelente atriz. Ela ia me ajudar a preparar uma legenda para poder ver o filme para ser lançado agora, né? A gente esquece um pouco, né? Por causa da situação que tá. Não vou nem comentar isso aqui, né? A gente entrar nesses assuntos. Mas e aí eu falei para ela que eu sou dessa cópia pirata, que até adaptaram o nome do filme, e ela falou que até aproveitou para pegar para poder ajudá-la a fazer a legenda. Exatamente, porque já fizeram um trabalho lá. Então, fizeram pirataria, pelo menos tenho esse trabalho de volta. O filme, até te convido, espero que tudo aconteça direitinho, ele provavelmente vai ter uma exibição promocional, no Rio de Janeiro, em agosto, eu acho. Não está marcado ainda. Que é para poder promover o filme, né? Ao contrário, o filme é lançado e depois ele é promovido, porque ele só foi exibido no cinema no Festival de Brasília, em 2019, na Mostra Guerrilha. Foi muito bacana, porque foi uma sala gigantesca, uma tela enorme, o filme segurou bem ali, porque eu fico com medo às vezes, assim, eu gosto muito, assim, mesmo hoje com a questão das telas pequenas, você falou, também assino quase tudo, né? Geralmente o que eu quero está no mundo de um assino, né? Dos canais de streaming, né? De TV, mas eu ainda gosto de namorar, de trabalhar com a linguagem no cinema, sendo filme B ou sendo filme A, né? Porque o Hope Killer é um filme B, né? E ele fala de vampiros, ele é um B mais fantasia do que de terror. Algumas pessoas se decepcionaram porque esperavam que era para ser um filme de terror. E não é de terror. Ele é mais uma fantasia, né? Uma alegoria, né? Que fala muito, que tem muito do espelho, de uma forma alegórica, no fantástico, da sociedade brasileira, né? Da questão das classes, está falando dessa questão. Inclusive, explora ali até a questão do clero e tudo. Eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal a forma como você lidou, de forma crítica. A palavra, às vezes, ela pode soar estranha, né? Mas a paródia que você faz da realidade, sabe? Isso que eu achei legal. E como é que foi o que mais me chamou a atenção, né? A fotografia eu não esperava diferente, a tua linguagem de edição eu também não esperava diferente, não estou dizendo isso que fosse previsível, não é isso, eu estou falando, estava dentro do padrão que eu conheço do teu trabalho, mas como é que foi a questão da estética dos personagens, o visual, o figurino, como é que foi isso? Tu teve essa ideia da onde? Como é que foi essa composição? Eu vou começar pelo conceito, né, dos vampiros e vou para como que se desenvolveu com a equipe, né, tudo, né. Primeiro, lá na ideia nas ideias iniciais, fora a paródia, eu gostei muito da palavra que você usou, paródia. Porque às vezes ela é considerada de uma forma pejorativa, e não é, né? Você poder parodiar algo, cara, é de uma genialidade incrível. Você conseguir fazer, né, esse reflexo, porque a paródia é isso, a paródia é um espelho, né, visto através de outro olhar, né? E eu achei incrível. Então, assim, eu tomo cuidado na hora de usar essa palavra, porque às vezes ela pode bater estranho, né? Mas no sentido mesmo, você parodiou a realidade. Você usou toda uma coisa distópica, você usou um universo completamente, né, imaginário, mas que você toca pontos ali, mal comparando, muito mal comparando,
como a novela Que Rei Sou Eu fazia uma crítica atual à política brasileira, se baseando numa história de Idade Média, você conseguiu fazer crítica em vários pontos sociais, fazendo um futuro apocalíptico, né, numa realidade completamente distópica. Então, assim, eu achei incrível isso. Você não copiou nada, óbvio que a gente tem as referências, é claro, mas não tem nada ali que você diga, está copiando, fez uma sequência igual de não sei o quê. Não, fez uma coisa 100% tua, mas muito corajoso também, cara. Sabe? Não só a coragem tua, a coragem de todos os envolvidos. Porque é um trabalho perigoso. O resultado está maravilhoso, mas é um trabalho muito arriscado, né? Conclui essa parte, que tem uma outra pergunta para te fazer em cima disso que eu acabei de falar. Eu vou concluir, eu estou curioso para ver já a pergunta. Então, fora a questão da alegoria, para construir esse universo de personagens, eu quis pegar todas as figuras dos vampiros. Eu estudei muitos vampiros no mundo todo, porque o vampiro ele muda de cultura a cultura. Sim. E cada classe de vampiro que é colocada ali, eles têm hierarquia, que é colocado isso ali, está ligado a tipos de vampiros pelo mundo, inclusive os nomes que eles têm. Inclusive o uso da língua, do aramaico para a construção. Então eu dei uma estudada no aramaico, foi até importante que eu descobri coisas, até de nome de pessoas da minha família, né, que de confusão. Eu estou falando isso do nome do meu pai, que se escreve Zik, e ele sempre falava que era para ser Zak, e foi porque achava que era inglês, não sabiam por que virou Zik, Zak, né? E aí vi porque o I tem som de A, né? A Milka, você fala Malca. Então, na verdade, escreveram certo pensando da origem, porque o árabe, né, e o hebraico vem do aramaico, então você tem essa semelhança né, tem uma base, né, no aramaico. Mas aí eu fui imaginando os personagens e fui comunicando para a equipe num processo de um ano. E teve um processo, foi assim, foi um trabalho coletivo, porque primeiro teve uma primeira figurinista, a Suzana Maria, que fez os conceitos, os meus conceitos, conversei com ela, só que por motivos, assim, por coisas que aconteceram, ela, com que eu sempre trabalho, ela teve que abandonar o projeto, e a Lina de Albuquerque assumiu depois o figurino, e ela não fez sozinha, tinha equipes e tinham grupos, a Casa Amarela, a Manu Salles, assim, grupos, pessoas, outros figurinistas, tentando lembrar aqui para não esquecer o nome de ninguém, né? É importante dizer. E concebendo junto, e pegaram aquela primeira, quase uma bíblia, aquele primeiro manual que a Suzana tinha feito, e começaram a interpretar isso com interferência da produção também e com os recursos, porque não tínhamos recursos nenhum. Tinha, assim, promessa de recurso, no final a gente não tinha recurso nenhum, né? E a gente teve que se virar com apoios. Teve até apoio não acreditado da C&A, que deu pedaço de roupa que a gente usou para poder remontar roupas e construir, né? A Casa Amarela que fez a roupa dos Menelohim, aquelas roupas brancas. E também assim, eu e o Rafael Farias, o meu primeiro assistente de direção, nós já sabíamos com que nós estávamos lidando. Nós sabíamos que era um filme sem recurso. Nós iríamos rodar o plano original para rodar num mês, depois que eu para 15 dias, nós rodamos o longa em 9 dias, por mais de 30 foi uma loucura, né? Depois eu posso até comentar isso. E nós já sabíamos que, assim, tinha um roteiro, o pessoal adorava o roteiro, mas nós sabíamos que nós não tínhamos recursos. Assim, muita gente falando de recursos hollywoodianos, não tínhamos recursos nem para um filme de baixo orçamento. Não é um BO, é um NO. Então a gente nós assumimos a linguagem B, né, daquela fantasia B, e tentamos não só se apropriar dela, como assumir várias coisas, colocar coisas artesanais, inclusive da própria textura do filme, e assumir essas construções no processo. Né? Então, por exemplo, o sofá, tinha alguém comentando que o sofá lá da Tríade, não, esse sofá é muito brega. Aí eu falei, mas tem que ser assim. Se a gente coloca algum elemento decente, assim, bem feito de filmear, vai destoar e vai colocar... Tu quebra a realidade, tu quebra totalmente a imersão.
Exatamente. E já assim, isso foi legal porque na hora que teve a primeira exibição pública, que foi no Festival de Brasília, já vem aquele logo que a gente criou, que é Image B. E aí o pessoal já entra na onda, Image B, então é um filme B. E todos assim, porque eu faço efeitos visuais também, fiz para outros filmes e fiz efeitos A, para filmes A. Só que eu acho os efeitos visuais desse filme bem Bzão. Eu, tipo assim, como coisa. Eu nem coloco no meu portfólio os efeitos dele. Só que foi elogiadíssimo. Devia colocar, porque assim, cara. Eu não quero te interromper, mas é a questão exatamente da linguagem assumida. Quando você assiste, por exemplo, né, um El Mariachi do Robert Rodrigues, você entende e acredita naquela verdade que está sendo apresentada, porque aquela ali foi a atmosfera assumida. Né? Então, eu acho que tu tinha que colocar, sim, mostra, entendeu? Porque fazer, cara, pô, tudo bem, fazer efeito para filme A, ok. Mas vai saber fazer o efeito para o filme A e conseguir fazer para o B. O cara que é do B consegue, às vezes, fazer para o A. O cara que é do A ele não consegue, muitas vezes, desconstruir. A gente entra numa que a gente não consegue. É como se for, não é que eu vou regredir. Não é regredir. Você não consegue quebrar o registro. Você está tão preparado para aquilo ali que você não consegue. E tu conseguiu, cara, fazer um negócio incrível ali nisso. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Como é que foi... Você rodou ele em Barra do Piraí, né? Eu também rodei parte do ódio lá em Barra do Piraí. Como é que foi, cara, preparar essa galera toda? Preparar essa galera toda não responde agora, não. Responde depois. Né? A questão de idioma e tudo, você responde isso aí depois. Mas como é que foi convencer este pessoal a entrar nessa viagem, cara? Porque foi uma viagem que teve um bom destino. Ela chegou num ótimo destino, mas foi uma viagem. Quando o cara olha aquilo ali a primeira vez escrito, o cara vai pensar, putz, né? Do caramba, mas como é que vai ser isso? Como é que foi para tu convencer o pessoal a mergulhar nisso? Exatamente, eu só via, tem muita gente leu o roteiro e muita gente imaginava que não tinha como fazer, né? Porque o roteiro não diz qual é o tom nem estética, né? Ele é a história contada ali. E eu produzi muito material. O roteiro, eu produzi... cada personagem tinha um dossiê. Então tinha uma explicação. Eu criei meio que um método na época de personagens cromáticos, em que eu colocava as cores básicas, as 3 cores básicas como os protagonistas, as cores secundárias como os personagens secundários, as terciários. Eu construí isso e coloquei ligado às cores, os elementos. Eu aprofundei os personagens. Acho que os atores gostavam muito disso, porque os atores recebiam assim, eu quero saber mais do personagem. Eu entregava um dossiê. Eu estava trabalhando e produzindo o tempo inteiro. Então, eu entreguei um dossiê explicando todas as questões psicológicas, até de coisas que não tem no filme, que está anterior e posterior. Né? Tanto que muita gente explicando assim, nossa, é uma pena, sem dar spoiler do filme, né? Meu personagem dura tão pouco, mas tem tanta história, poderia sair alguma coisa mais, né? Uma sequência, o filme que se passa antes, e aí eles se empolgavam com a questão dos personagens, com os personagens criados e assumindo isso. Por exemplo, não sei se você vai fazer uma pergunta sobre isso, mas uma das doideiras de que uma coisa que a gente discutiu muito foi, por exemplo, a questão que é uma questão polêmica, que tem gente que ainda gosta e não traga essa parte, tem gente que gosta, que são as espadas. Ali, eu ia, na verdade, eu ia evitar te perguntar sobre isso, mas como tu já falou. É a única parte assim, que eu achei delicada, que eu não consegui formar uma opinião sobre. É legal isso, porque tem gente que se incomodou, tem gente que não comenta ou não gostou, tem gente que se incomodou de não gostar, tem gente que gostou e varia. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu falo, caramba, tinha que ser isso. Tinha que ser isso aí mesmo, eu também teria feito assim. Não é a hora que eu olho e falo, caramba, não sei, sabe? Sabe aquela coisa que tu fica... E isso é positivo, porque fica registrado, fica marcado, entendeu? Eu tive a mesma reflexão depois de feito. Eu falei, será que eu podia ter dado outra solução que não fosse uma luta de espadas? Mas eu lembrei da minha intenção original, que era exatamente satirizar os filmes de ação de alto orçamento
americanos. Então, por exemplo, se fossem espadas menores, poderia ter uma luta razoável. Não, a gente vai fazer aquelas espadas, tipo aqueles filmes toscos adaptados de animação japoneses, que eles colocam aquelas espadas de 2 metros de altura, que as pessoas mal conseguem carregar. E toda vez que você queria fazer uma coreografia, teve uma hora que alguém, porque tinha muita gente, né, e às vezes fala assim, não, faz uma coreografia. Não, sem coreografia. Porque estraga, você tem que ficar como se não tiver, não é exatamente o anti, né, a anti-ação, a anti-coreografia nessa parte, ela foi feita exatamente para ser, e aí às vezes a pessoa não tem, sabe, não vê isso e não faz, a pessoa vai ficar oposta disso, e aquela luta, eu não sei, assim, eu vejo, mas eu não sei como fica muito na TV, mas no cinema, pelo menos do Impacto, assim, que muita gente ficou com medo dos atores se machucarem, porque no cinema, na tela grande, você consegue ver o peso das espadas. Sim, é pesado. O Nele, né, com um senhor carregando aquelas 2 espadas ali, mostrava um vigor, e ao mesmo tempo não teve risco, ninguém se machucou dos atores, mas aquela luta ficando daquela forma desengonçada, porque a espada deixava desengonçada, aquela que ficava tosco, ela funcionava muito mais com contexto, porque se tivesse, de repente, 2 pessoas com espadas menores lutando perfeitamente bem. Eu cheguei a pensar em colocar um coreógrafo, cheguei até a chamar. Só que depois ele também não pôde, mas aquela coisa mas eu acho assim, como espectador, tá? E com o conhecimento técnico que a gente tem, eu acho que como resultado, cara, tu passou muito mais verdade, muito mais realismo, exatamente sem a coreografia. Porque tu chega a ficar, mesmo que tu saiba, possa tentar imaginar quem vai vencer a luta, exatamente pela dificuldade que o cara está tendo em lutar, a gente não tem essa certeza se ele vai vencer. Entendeu? Então eu acho que acabou funcionando melhor assim. E ficou muito show, cara. Tá de parabéns pelo trabalho. Tem que ter coragem, cara. Para fazer cinema, a gente tem que ter coragem. Exatamente. Mas ali eu acho que teve que ter mais um pouco do que coragem ali. Ali tu acreditou. Entendeu? E é isso aí que é o grande mérito desse teu filme, é tu ter acreditado. Tu estava falando da questão da pirataria, né? Dos grandes e tal. Por exemplo, o José Mojica, né? Ele demorou quase 40 anos para fazer a Encarnação do Demônio, que era para fechar a trilogia do Zé do Caixão. Ele demorou quase 40 anos. Quando ele estava dando uma entrevista, os caras gritaram lá em São Paulo: estão pirateando, estão vendendo teu filme pirata ali no camelô. Ele ficou indignado. Desceu lá, o jornalista foi para fotografar, chamar a polícia, aquela coisa toda. Na hora que ele chegou perto da banca, o pessoal gritou: gente, é o Zé do Caixão. E começou a levar o DVD pirata para ele autografar. Na hora que ele viu aquilo, velho, ele começou a chorar, abraçar as pessoas e autografar. Então, isso é muito... você é a favor da pirataria? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que deveria se estudar uma forma, ou de repente até de conscientização de empresas e apoiadores, para o cara saber que se o filme, ele de repente cair gratuitamente na rede, a marca dele, o apoio dele é muito mais visto e é uma mídia baratíssima. Então, a gente poderia lucrar, captar, bancar o filme com o apoio de empresas que vão ter a certeza que vão chegar para todo mundo. Entendeu? Ao invés do teu filme ser pirateado, tu mesmo vai largar. Tá aqui o link para download. Eu entendi. Não, inclusive, porque isso eu reflito muito. Eu participei muito de eventos de questão de direitos autorais e, ao mesmo tempo que eu sou essa dualidade, ao mesmo tempo que eu sou contra a pirataria, eu defendo o acesso democrático no sentido assim, aonde o filme não alcança, é que nem qualquer coisa na vida. O meio alcança, vai alcançar, por exemplo, não tem nenhum plano ainda de distribuição na Rússia, espero que aconteça, o filme já chegou lá, não tem, por exemplo, muita gente, um filme grande, a maioria do pessoal, vamos pegar um país como o Brasil, que muita gente não tem condições de comprar um Blu-ray, um DVD. Eles não têm condições de um lançamento desse. Ou até mesmo assinar uma plataforma, velho. Ou mesmo assinar uma plataforma, eles têm acesso. E essa é a questão democrática de entendimento, porque assim,
quem valoriza o artista e tem poder aquisitivo, isso quando você tem educação e você tem uma conscientização, ele vai comprar ele compra para prestigiar, para poder valorizar. Ele fala assim: não quero ver mais filmes desse diretor, dessa equipe, dessa produtora, desse ator. Eu tenho condições, eu vou comprar o Blu-ray, pagar esse valor mais alto. E o que você falou é bem importante, podia ter esse, ou criar meios de cópias gratuitas para pessoas, se eles querem controlar, porque tem gente também que tem condições de comprar tudo e prefere só às vezes, sabotagem conosco de ter o pirata. Tem mais a parcela é muito pouca, como tem muita gente também que baixa, assiste, gosta, vai lá e compra o DVD. E compra o DVD, exatamente. Exatamente. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Requiem para Laura Martin, meu primeiro longa, cara. Na época, o Canal Brasil, isso em 2013, quis pagar nele R$18 mil por um contrato de 5 anos e tinha que ser exclusivo. Não podia estar em nenhum outro canal. R$18 mil pelo filme. Cara, se uma empresa tivesse pago R$18 mil para ajudar a fazer o filme, era mais vantagem que vender para o Canal Brasil. Exatamente. Depois, e nem todo mundo tem Canal Brasil e não iria ver o filme na mesma quantidade. Então, às vezes, a gente tem que ver essa equação, entendeu? E estudar uma forma, principalmente com dinheiro que às vezes é subsidiado, com um filme que é subsidiado, né? Porque uma coisa é a gente que está ali ralando, batendo em porta, pedindo apoio, aturando muitas vezes em quem não está afim de aturar para poder viabilizar um projeto, etc. e tal, e consegue fazer o trabalho. Outra coisa é aquele cara que faz um filme que já tem 10 milhões na conta. O filme está pago, a equipe está paga, né? O recurso é público, então o filme pertence ao povo. Isso eu concordo. Isso eu concordo totalmente, que é transformar numa coisa privada, concordo. E uma coisa, falando disso aí, que é bem interessante, eu tenho até que assistir, eu participei ano passado, e eu tenho até que assistir de um evento que teve, esse foi online por causa da questão da pandemia, do Festival de Cannes, sobre a questão de financiamento e o que a pandemia causou, porque a pandemia acelerou uma crise na indústria cinematográfica, que nós, produtores independentes, nós somos o futuro já presente da forma de produção. A nossa forma de produzir é a forma que vai sobreviver. Essa forma milionária não vai. E aí está colocando qual é o principal financiador do cinema europeu, e a Europa que produz. E não é, porque a Europa tem cheio de financiamento público, até muito mais formas de financiamento público que o Brasil. Sim. O próprio Estados Unidos, pô. Mas o próprio Estados Unidos... E eu descobri até como, exatamente, como que funciona aqui, que tem muita verba que é verba para produção, mesmo se você for estrangeiro, você pode produzir aqui, e é uma verba livre para qualquer produção. E às vezes uma região se apropria da verba e fala, tem que falar sobre a região, mas no documento original da União Europeia, não, a verba não da União Europeia, esqueci o nome agora, do cinema europeu, colocando que o filme tem liberdade total, mas a questão não é essa. A maior forma de investimento que financiou a produção, que é 26%, foi o crowdfunding. Não foi dinheiro de coisa. E o crowdfunding, você está diretamente lidando com o público, você pode criar... Então, você, por exemplo, financiando um filme com crowdfunding, você pode criar planos em que a pessoa consegue o filme antecipado, com exclusividade inicialmente. Mas, Thiago, você está falando aí de uma realidade na questão do financiamento coletivo, de uma realidade de um povo que não está sendo educado há quase 20 anos a demonizar os artistas. Isso é verdade. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma realidade infeliz, né, de que se você é jornalista, se você é ator, se você é produtor, diretor, escritor, intelectual, qualquer coisa, você não vale nada, você é um canalha mentiroso e está querendo mamar as tetas do governo, etc. e tal. Aí você chega ali e faz um projeto independente através do financiamento coletivo. Ao invés das pessoas, pô, que legal, né? Nem que cada um contribua ali com R$5. Você tem 1.000 pessoas a R$5, você já tem R$5.000. Com R$5.000 você já consegue, num filme independente, a gente movimenta, tendo já a estrutura que a gente já tem, a gente movimenta muita coisa, né? Não. O cara, ao invés de depositar os R$5, ele vai ali nos comentários do projeto te xingar. Vai trabalhar, vai tomar vergonha na cara, cambada de vagabundo que viveu o tempo todo os custos do governo, não sei o que, agora está pedindo dinheiro para a gente. Então, infelizmente, hoje, a gente tem uma realidade no Brasil
Que o cara não tem consciência que muitas vezes o nome do filho dele ele escolheu graças a um filme ou uma música. Ele não tem consciência de que muitas vezes ele tomou uma atitude na vida porque ele viu a cena de uma novela ou de um filme ou leu num livro. Que na parede dele tem um quadro, mesmo que seja uma foto, mas é de um quadro de algum artista, que ele escuta música. Ele não tem essa consciência da importância que o trabalho de todos nós tem na humanidade. Porque o que acontece? Eu estou ali, eu, Rangel, estou com meus problemas, estou com as minhas coisas para resolver, não sei o quê, entro aqui e tal. Hope Killers, beleza. Vou assistir Hope Killers. Cara, durante quase 2 horas, tu fez a minha vida ser melhor. Durante quase 2 horas, eu não pensei em absolutamente nada, a não ser na história que você estava me contando. Durante quase 2 horas, eu tive a oportunidade de ter mais um assunto legal para conversar com os meus familiares, com os meus amigos. O que você está contribuindo na minha vida com o que você está fazendo não tem preço, mas tem valor. E as pessoas pararam de enxergar a gente aqui no Brasil, e eu não sei como é que isso vai se resolver, para te falar a verdade, como canalhas, vagabundos sem vergonhas, que é uma diferença da consciência do povo europeu no todo, né? Porque falar em cinema europeu é uma grande mentira. Você tem cinema feito na Europa. O cinema alemão não tem nada a ver com o cinema inglês, que não tem nada a ver com o cinema francês, são cinemas completamente esteticamente, linguagens diferentes. Mas o povo em si é um povo que transpira, respira a cultura. Aqui nós criamos no Brasil, atualmente, a grande massa, definitivamente um povo ignorante. Ignorante no sentido de quer ignorar, não de burro. Nosso povo não é burro, mas ele está naquela coisa de que eu vou ignorar. Eu sou ignorante ao que você faz. E a gente está vivendo isso hoje, entendeu? Eu fico muito contente, cara, de tu estar aí. Eu fico muito contente de ver tu focado nos teus projetos, entendeu? A gente se conheceu ali num momento muito inicial, acho que de uma certa forma para nós dois. Eu já estava no meu segundo longa, mas não deixava também de ser um início. Como eu digo, cada filme é sempre um início, né? É sempre um início. Se tu fizer um filme agora, tu está começando tudo de novo. Isso mesmo. É sempre um início, né? Mas a gente era mais jovem, tudo. Lamento a gente não ter conseguido naquela época, né? Até porque eu sei que eu teria tido um excelente resultado, sempre confio no teu trabalho. Mas que bom que você está aí, e eu espero, cara, porque você está com o pé aí fazendo isso, não é nenhum incentivo somente para quem está ralando aqui. Não é só uma esperança, mas é uma representatividade. Sabe? Você conseguir fazer o teu trabalho aí despontar e viver dele é uma representatividade para muita gente que, infelizmente, está largando no meio do caminho. O cara olhar ali e falar, pô, não, o Thiago conseguiu. Pô, o Rangel demorou 10 anos para fazer o ódio, mas está conseguindo. Pô, eu vou desistir porque... eu vou desistir por quê? Sabe? Eu acho isso do caramba. Mas me conta, o que tu tá pensando agora? Eu sei que tu tá dando aula em universidade, que você me falou, né? Como é que é essa galera nova aí na Alemanha para cinema, cara? Porque cinema alemão eu vi muito pouco na minha vida. Né? Tirando Fritz Lang, óbvio, que é de carteirinha, que a gente tem que passar por ele, tirando o expressionismo, que eu acho incrível, né? Eu vi uns 2 ou 3 filmes comerciais, assim, um sobre um avião, um outro sobre um túnel que desaba, e não me lembro agora os títulos. Vi 2, 3 filmes comerciais, muito bem feitos. Eu vi um, inclusive, de vampiro. A mulher que dá vibe no voo, ela é uma vampira. Esqueci o nome agora. E ela no voo, ela começa a se transformar junto com a filha, porque ela tem que tomar um medicamento para tentar se curar. Eu vejo que o pessoal na Alemanha, pelo que eu assisti desses filmes mais comerciais, estão mais voltados para um cinema mais comercial, mais próximo do cinema americano. Eu estou errado? Não, eu vou fazer só uma coisa para responder isso aí, só o adendo que você disse, perfeito. Você falou da perseverança, a questão assim, o ataque que tem aos artistas, só assim, somando o que você disse, que já foi ótimo, assim, e eles esquecem que agora na pandemia foi o que salvou todo mundo, foi a produção. Aí eles estão consumindo um do outro país, porque essa coisa do complexo de vira-lata, mas do outro país é melhor. Não, são todos parecidos, somos, assim, diferentes, mas parecidos. Rapaz, teve gente que veio me criticar, tu viu todas as imagens brutas do ódio, tu conhece o ódio tanto quanto eu, né?
Se alguém conhece mais o ódio como eu, como diretor, é quem participou da montagem, que eu conheço. Teve gente que veio me criticar pela cena de nudez do ódio. Aí, filme brasileiro tem que ter nudez. Eu falo, pô, você já assistiu The Boys, cara? Tu já assistiu American Pie? Tu já assistiu Instinto Selvagem? Tu já assistiu 50 Tons de Cinza? Os caras fazem o que eles querem e todo mundo acha lindo. A gente bota uma teta aparecendo na tela, nós somos pornográficos. Exatamente, tem que ver o contexto, né? Esquecem. Quer colocar num estigma, né? Mas você falando do cinema alemão, é um problema, isso é bom para poder, assim, é bom, é ruim, que você falou do cinema alemão, para mostrar o perigo que tem agora, o que está acontecendo no Brasil, para refletir como é uma herança maldita. Assim, se você for no museu do Museu do Cinema Alemão em Berlim, que é maravilhoso, é lindo, você vai passar pelo expressionismo alemão, a história do cinema alemão é lindíssimo, riquíssimo, aí você chega no nazismo. Depois que passa pelo nazismo, que é isso que aconteceu, acabou o museu. Porque a herança que deixou esse tipo de pensamento, esse tipo da questão cultural que tinha que... Os queima-livros. Oi? Os queima-livros. O cara que queima-livros... O antigo secretário de Cultura do Bolsonaro que copiou o discurso copiou palavra por palavra, deixou uma herança que acabou completamente com a produção artística em geral, onde se produzia grandes artistas na música, no cinema, filósofos, acabou. O cinema, se você vai comparar, assim, eu não vou ter muitas coisas boas na Alemanha, mas eu tenho que criticar o cinema como um país rico, para as maiores economias do mundo, o cinema alemão é fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu vi muito pouca coisa. Ouvi muito pouca coisa, e o pouco que eu vi era uma tentativa comercial, né? E que a gente vê outros países mais pobres numa tentativa comercial serem melhores sucedidos, como a Espanha, como a própria Índia, né? A Índia não é tão pobre no cinema, mas a Índia tem feito o cinema comercial para o mundo agora, não só aquele mercado interno deles, e tem atingido resultados excelentes. Excelentes, muito bons filmes. Sim, tanto que eu vou te falar coisas assim, por exemplo, é só você ver que tem cinemas fechando, parece Brasil, né? Alguns cinemas fechando aqui, até aqui onde eu estou morando, em Heidelberg, tem bons cinemas. Mas em Berlim, cinemas importantes, o cinema que passa o Festival de Berlim fechando. Surreal. Vermelho fechando. E aí você vai para Paris, por exemplo. Paris tem um cinema atrás do outro. Tem 2 cinemas dentro do Museu da Arte Moderna. Lá, uma pessoa que não tem nível superior, não tem nada, conhece tudo de cinema, consegue conversar com um acadêmico brasileiro de cinema, porque sabe de tudo. O cara não tem educação, mas tem cultura. Exatamente, tem muita cultura e essa coisa pelo cinema, sabe? Essa paixão desse conhecimento que leva a essa paixão de cinema. Infelizmente, na Alemanha, apesar de ter um bom público, existe muito essa coisa de uma americanização. Entra muito, muito fortemente o cinema americano aqui, e o cinema alemão é muito pequeno, são assim, relampejos, entendeu? Uma série, por exemplo, Netflix, Dark, aconteceu, sabe? Relampejos aqui, e muito aqui está voltado para a indústria americana de produção. E aí que vem a coisa engraçada. Eu dou aula, a Catalyst, que é essa universidade de artes, também tem para atores, música, para o cinema, é uma universidade internacional. E até por isso que eu perdi meu alemão durante a pandemia, porque eu dou aula em inglês só, porque meus alunos raramente têm um alemão. É uma menina da Bélgica, né, um outro da Turquia, né, de várias partes da Europa e da Ásia, né, que tem o da Espanha, né, qual que é aquela cidade-estado? Nossa, que vergonha, esqueci o nome agora. Não veio o caso. Mas tem gente dali, eu quero falar tem gente do mundo todo ali, e tem alguns alemães de vez em quando. A minha última turma que eu dei não tinha alemão, por isso que até na crise da pandemia não teve turma. Deve voltar a ter ainda bem agora, nesse próximo semestre, mas não teve porque eles vêm de fora para morar na Alemanha, para poder, porque essa é uma universidade internacional. Inclusive, o coordenador, ele não vai continuar agora, o coordenador que me chamou para trabalhar, ele é francês, né? Tem muitos ingleses ali, tem outros brasileiros também,
na parte, então você tem toda ali isso é legal, você tem uma diversidade ali, mas ela é ali, naquele espaço ali, só que você não vê, a produção, infelizmente, ela está muito concentrada, muito ligada à TV, ela depende muito A TV aí é forte? Hã? A TV aí é forte? Forte, ela é forte. Hã? Na dramaturgia, na ficção, a TV é forte ou é mais voltada para documentário e jornalismo? Ela tem muito documentário, ela tem produção, a questão que ela, assim, ela tem essa oscilação, tem algumas coisas pequenas boas e tem muita coisa medíocre, assim, pra ser sincero, tem muita coisa medíocre. Eu achei que você estava perguntando se era forte em termos da qualidade de produção. Ela tem a mesma coisa também, os Relampejos, ela é forte em termos de, ela produz muito, e ela, inclusive, você paga o imposto. Você mora num apartamento aqui, cada apartamento, casa, paga o imposto para as TVs públicas, né? Para as associações, porque elas são públicas privadas. Tudo é público-privado aqui na Alemanha, né? Então você tem imposto, então ela tem verba, ela tem. E até o cinema aqui, ele é refém, o cinema mais, digamos assim, com mais recursos, ele é refém da TV, porque ele depende de ter um canal de TV por trás para poder ele existir, para poder acontecer. Né? A não ser mas diz uma coisa assim, a TV que a gente tem no Brasil, né, é uma TV de rede. Aqui as próprias TVs são as suas próprias produtoras. Então o que acontece? A Globo, por exemplo, centraliza tudo no Rio de Janeiro, no Projac, e faz para o mundo todo. A Globo de São Paulo não contrata ninguém, a Globo de Minas Gerais não contrata ninguém, a Globo do Amazonas não contrata ninguém. Ou você trabalha para a Globo, ou você não trabalha para a Globo, e você tem que ir para o eixo Rio-São Paulo, senão você não vai trabalhar. As TVs aí, elas também centralizaram tudo em rede, ou elas investem na produção local para poder gerar pelo menos emprego? Como é que funciona? Tem produção local, mas é muito pequena. Ela também é concentrada em Colônia. No caso é Colônia, que ficam todas as TVs. Ela é concentrada. A diferença daqui, ela é concentrada também. Parece até problemas parecidos. Você fala, nossa, a Alemanha é outra realidade. A diferença aqui é por ser um país mais rico e o pessoal tem, em média, mais cultura. Não quer dizer, porque às vezes tem problemas de educação. Não quer dizer que tenha doidos conservadores, sabe? Que tem também uns doidos conservadores com as ideias ruins da cabeça. Mas muita gente tem cultura e você consegue movimentar mais fácil eventos, coisas. Então você consegue, por exemplo, como um cineasta independente, é possível viver, porque você consegue, porque você não depende do mainstream para poder você produzir. E o pessoal compreende, você tem mais respeito. Você ser um artista, você tem respeito. Você tem até uma posição boa, né, social, você é muito respeitado. Em geral, então, por exemplo, eu faço trabalhos também para uma agência da publicidade da República Tcheca, não é nem na Alemanha, e eles sabem que eu sou cineasta, meu trabalho principal é questão de cinema, e eles sabem que podem ter confiança em mim, né? Estou contando isso aí, porque aquilo ali me dá uma segurança em que eu não fico dependendo dos altos e baixos que tem, lógico, eu posso esperar que tem, de que eu fico tranquilo e eles sabem que eles respeitam minha agenda, então tem um respeito gigantesco a uma agência grande. Eles respeitam, eu faço minha agenda, entendeu? E aí eles pegam e conversam e falam, não, pode acontecer, aconteceu com uma emergência, eu falo, eu vou rodar, então eu posso tranquilamente, eu não fico preso e sacrifico a minha carreira, porque eu nunca fiz, né? Até sofri muito por causa disso, mas eu sacrificar a minha carreira para poder, vou ganhar dinheiro agora, vou virar um publicitário, nada contra, mas assim, vou virar um publicitário por 10 anos, e aí eu não faço nada, porque eu não vou, você perde, você fica viciado naquilo ali, mas não, tem esse espaço. Como já aconteceram com grandes, talentosíssimos colegas que fizeram uma coisa maravilhosa no cinema, foram contratados como diretores em emissora e nunca mais o cara saiu. Porque está estável, né? E estabilidade é uma coisa absurda. E aí, por exemplo, ano passado teve uma banda indie nova, com o lançamento deles, pediram para poder fazer, eu te mandei até, você tem o videoclipe em animação, né, You Are You, que aí era pandemia, ou seja, não tinha como fazer, mas era animação, então eu dirigi, eu fiz, eu e a Rada, animamos o videoclipe, né, independente, então isso pôde pagou vários aluguéis, pagou a conta,
Uma animação, por quê? Porque uma artista independente tem dinheiro para poder, e ela conseguiu captar, né, dessa forma de... Conseguiu financiar. Teve outras. Aconteceu até... E isso é uma tristeza também, da questão do complexo de vira-lata. Eu estou no Rio de Janeiro, nenhum chamado para trabalho. Eu estou aqui na Alemanha, aí teve uma produtora pedindo uma animação, precisava teve mais de um pedido de animação, mas teve uma pedindo para era um curta-metragem, falando da questão das mulheres, da emancipação das mulheres e como que eram as mulheres no Brasil, e precisava de uma animação. E me achou no coisa do Facebook, quando eu estava na Alemanha já aqui, né? Ela me chamaria se eu estivesse no Rio, não estou falando isso, mas você descobre só depois que você é chamado, entendeu? Aquela coisa que você fica assim, né? Não é por causa deles, eles chamariam mesmo se eu estivesse no Rio, mas só depois que você é chamado. A vantagem de você estar aqui, infelizmente, eu acho que não deveria ser isso, é que no Brasil você está lutando para sobreviver e você aceita qualquer, eu não sei como é que tem, se eu posso falar, eu vou falar um palavrão aqui, né? Pode, possa ter. Qualquer merda, você aceita qualquer merda, mal pago, não sei das contas, porque você precisa sobreviver e ter continuidade, mesmo que o trabalho não é só, sabe? E o pessoal às vezes te paga mal e não te respeita. Exatamente. E você estando aqui, o pessoal te respeita, paga um pouco melhor, às vezes não vai pagar, porque a realidade do Brasil não estava pagando incrivelmente, às vezes sim, mas estava pagando, mas te respeita, já lida diferente com você, e você pode dizer assim, alguém vai querer, você fala assim, não, obrigado, aquilo você já consegue lidar melhor, como você é respeitado, você aumenta a sua... Você tem dignidade. Dignidade, você se respeita mesmo, e você não aceita quando vem abusos. Então, até melhor, e quando você tem isso, até os trabalhos, até no Brasil mesmo, você consegue, você recebe as coisas, né? As coisas acontecem. Então é engraçado, porque eu nunca fiz tantos trabalhos para o Brasil. Estando aí. Morando aqui. Que legal isso, velho. Me diz uma coisa, tu vem para cá sempre, que a gente não se fala há 10 anos, pô. Por aí, né? Quase isso, 8 anos. Tu vem para o Brasil sempre. Como é que é para você a questão cultural, cara? Tu sente falta, tu fica ligado na internet tentando acompanhar o tempo todo. Como é que é a tua vida aí, velho? É bem complexa. Eu gosto de ser, eu sou adepto, isso às vezes é perigoso, né, do sincericídio, né? Sincericídio é aquele que você é honesto e às vezes vem assim, que nem eu falei, tem muita coisa boa e outras coisas são ruins, tem um choque cultural gigantesco. É engraçado que eu no Brasil sempre fui muito crítico, lógico, eu sempre defendi o Brasil, mas sempre fui muito crítico a muitas coisas no Brasil. Sim. E quando você mora fora, a posição que o pessoal vê parece que está defendendo muito o Brasil. Porque porque às vezes é uma questão de sobrevivência. Tem muita gente aqui que respeita a sua cultura, mas tem outros que não aceitam a diferença cultural e vira uma questão complicada. Até porque eu tenho um filho. Entendeu? Eu tenho um filho alemão, brasileiro, que ele é metade brasileiro, metade alemão. Ele tem os dois, ele tem a convergência das duas culturas. E com ele é tranquilo, mas aí para lidar com situações. Então eu levo meu filho, por exemplo, numa exposição de arte, que eu não sei se você sabe, aqui em Heidelberg, onde tem um precursor do estudo de arte e loucura. Então tem um museu maravilhoso aqui, uma exposição de arte e loucura, que às vezes pegam os artistas dos manicômios, e eles produzem arte e põem. E eu levei meu filho, tinha outras crianças lá. E aí, não vou falar quem, não vou, porque eu lido, mas ela não vai saber, ela não vai ver em português, ela não sabe português, né? A psicóloga. Meu filho vai criticar, você levou ele para uma exposição feita por doidos. Eu falei, mas as obras são lindas, não tem nenhuma obra ali, não tem nenhuma obra, que perturbadora. Se até tivesse, seria questionável, porque lembrou a questão aí quando teve o prefeito do Rio de Janeiro. Hã? Não, tu tá falando do Crivella em relação a... Isso, Crivella. Mas antes teve também aqui no Rio Grande do Sul a exposição do Queer Museu, bancada pelo Santander, que também foi um escândalo absurdo, enfim.
Exatamente. E essa pessoa que se posiciona porque pega tudo mastigado, a mesma pessoa, ela foi falar pro meu filho que é contra o Bolsonaro, tudo bem, eu concordo, é a mesma pessoa, ela fez um argumento que parece a favor, porque é engraçado, não casa, nem sabe. E aí eu falei que não, e aí é aquela questão, tipo, falando assim, se fosse assim, você não podia levar criança nenhuma para museu nenhum. Porque qualquer artista já passou por perto, se não entrou numa, já passou perto de alguma instituição psíquica, porque nós lidamos com loucura o tempo inteiro. Exatamente. Não, cara, eu acho o que me preocupa muito, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma época, eu não falo isso num sentido elitista, não é isso, tá? Mas eu sou de uma época que até para você ser ruim, tu tinha que ser bom. Entendeu? Então, assim, para eu montar minha primeira ilha de edição, velho, nossa, que sacrifício. Placa de captura, entendeu? E a placa era uma fortuna, o software, a câmera também. Um cabo Firewire na época custava um absurdo. Hoje tu paga R$ 15 num cabo, custava $200, era uma coisa absurda. Meu primeiro curta-metragem, cara, porra, 16 milímetros, meu Deus do céu, cara, que história. Eu fiquei um ano pagando só o negativo, cara. Foi uma coisa absurda e tal. Beleza. Hoje o cara pega um celular, uma GoPro, qualquer coisa, um webcam e tá pro mundo. Tem um lado positivo? Tem. Eu acho legal. Democratizou. Mas, ao mesmo tempo, cara, como disse o Humberto Eco, você dá voz ao idiota da vila, você não peneira. Não passa numa peneira, você não qualifica. Então, muitas vezes, o cara está ali aberto a receber qualquer coisa e recebe qualquer coisa. É legal você citar do Humberto Eco, que eu tenho a mesma base também. Primeiro também que o meu primeiro culto, eu cheguei a fazer uma coisa com vídeo, mas o meu primeiro culto que eu considero profissional foi com 16 milímetros. Eu fui formado, eu aprendi a trabalhar com película. Eu cheguei a ser assistente de fotografia com película. Saco preto. E tu depois, pelo amor de Deus, para tu trocar o negativo, botar no chassi, meu Deus. Exatamente, eu fui assistente disso. Tinha lá no escuro, botando coisa ali. Eu me lembro que uma vez eu entrei no guarda-roupa, cara. Eu entrei no guarda-roupa, fecharam o guarda-roupa para poder tentar botar no saco preto. Olha só o que era para tu poder ter 5 ou 9 minutos de imagem. 4 ou 9 minutos de imagem, dependia da quantidade de pés no negativo. Para você ter 4 ou 9 minutos de imagem, o sacrifício que era. Sabe, de imagem bruta. O sacrifício que era. Exatamente. Depois cortar. Hoje tu pega um iPhone, pega um celular, não sei o que, 4K, beleza, passa, legal, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu não tenho saudade nenhuma. Se tu tem saudade dessa época, eu respeito. Mas eu não tenho saudade. Não. Eu não tenho saudade da parte de película, não. Eu também não tenho saudade nenhuma, velho. Mas foi bom aprender. Foi. Passei madrugada dentro da Labocine, no Rio de Janeiro, cara, revelando negativo, fazendo copião, sabe? Depois indo para Rob Filmes para fazer som, a transcrição de áudio, sabe? É uma coisa loucura, velho, loucura. Pull down. Beleza. Eu não acho que não é que todo mundo tenha que passar por isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tinha que ter, sabe, cara, pelo menos um preparo para essa galera saber a responsabilidade do que eles estão fazendo. Exatamente, valorizar o material, entender, vocês entenderam exatamente, precisa quem voltar, mas tem pelo menos passar essa base de o que é a construção da imagem, porque ali nós aprendemos, você falou do Humberto Eco, porque ele falou da internet, o problema da internet é como se você deixasse uma biblioteca do mundo, né, só que uma pessoa que é analfabeta. Aí o que acontece? Ele não sabe buscar. Que adianta? Só uma pessoa que tem um conhecimento prévio sabe direito qual link buscar. Ou processar até o que não estava buscando. Porque às vezes pode encontrar você uma coisa diferente, você não está afim daquilo ali, mas você conseguir entender e mergulhar naquilo. E você sabe. Quando eu me formei, eu fiz publicidade, né? Na verdade, a minha formação é com publicidade. E na época, cara, a primeira aula de redação publicitária, o professor perguntou assim: qual é a profissão mais perigosa do mundo? Qual a profissão que você pode botar a humanidade em risco de vida? Um general militar, um cientista, um engenheiro atômico, não sei o que. O cara não, o publicitário.
você pode vender um produto que mate todo mundo. Exatamente. Você tem que ter a responsabilidade, por exemplo, cigarro é o exemplo. Você tem que ter a responsabilidade, cara, do que você vai fazer. O que eu estou fazendo aqui vai atingir as pessoas como? Eu não posso simplesmente ligar a câmera porque eu estou indignado e sair falando. Não, isso aqui vai motivar as pessoas de que forma? Exatamente, tem que ter uma reflexão. Exatamente. Se as pessoas fossem... Teria que ter assim, ó, tipo, você não tem que tirar a habilitação para motorista? Não tem que tirar a habilitação para dirigir? Beleza. Você tinha que tirar a habilitação, na minha opinião, para duas coisas. Título de eleitor e para poder publicar qualquer coisa de imagem, velho. Tem que fazer um cursinho. Se tu vai respeitar o que tu aprendeu ou não, é outra história. O problema é seu, É seu. Mas você pelo menos tem um preparo, ter consciência do que você está fazendo. A tua responsabilidade social, cara, como artista. E tem muito colega que não tem. Exatamente, muita gente até... Porque assim, gente que depois se arrepende, que fez besteira, se arrependeu, porque, por exemplo, eu detesto, e eu sou muito crítico quando acontece alguma coisa e a pessoa tenta ser oportunista, uma coisa está em processo, e ela, como ela quer ser oportunista, ela já quer fazer algo, um filme, sem entender o que está acontecendo. Que você tá falando. Já sabe de quem que eu estou falando, né? Eu critiquei na época. Ele pediu desculpa agora. Desculpa agora, mas eu critiquei na época, não fui o único, eu critiquei na época. Eu falei, você tem que esperar, você está vendo, você tem que esperar ver, porque nós cineastas, temos obrigação. Nós não somos. Deixa isso para um jornalista, que é uma pessoa que está reportando o que está acontecendo. Nós temos a responsabilidade de absorver, refletir, mas chegar. Nós temos que refletir. Porque o que a gente vai fazer não fica só para agora, não. Fica para sempre. Não, a nossa função é crítica. Nós somos críticos. Se você vai concordar com a minha crítica ou não, até o discordar pode estar contribuindo para você. Lógico. Sim, né? Exatamente. Até o contraditório contribui. Não é porque eu estou passando uma verdade absoluta. Não, estou passando meu olhar. Gente, eu discordo do filme do Rangel completamente. Mas por que eu discordo? Eu discordo porque eu refleti sobre isso. Tu formou teu pensamento em cima da contradição comigo. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso aí já teve. O filme já fez sua função. Mesmo poder essa pessoa se posicionar ao contrário. Não. Teve essa função ao contrário, né? É que ele disse, eu vou ficar citando o óbvio, né? Mas tem gente que esquece, né? Toda unanimidade é burra. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, não, e a gente também, eu não sei. Porque tu tá com quantos anos, cara? Tu é um cara jovem ainda. Eu tô com 40. Pô, eu tô com 49. A gente é quase contemporâneo, mas tu é um cara jovem ainda. E com certeza, aos teus 40 anos, nas tuas obras, você já não vou te dizer assim que a gente se contradiga, não é isso. Mas a gente se discorda, às vezes, de coisas que a gente já fez. Eu pensava assim, hoje eu penso desse jeito, né? Hoje o meu trabalho está assim. Hoje, na época eu via dessa forma, agora eu estou vendo assim. Exatamente. Às vezes, que nem você falou que se inicia, às vezes para o próximo filme, por isso que tudo começa de novo. Exato, é no próximo. Não, cara, apesar... Eu vou dar um jeito de te alcançar, cara, para tu assistir o ódio antes do lançamento dele, tá? Eu quero ter o prazer de que tu assista o filme e a tua opinião me é muito importante também. Né? Eu tenho um corte aqui que ainda não está com alguns ajustes, é esse corte que eu vou te mandar, tá? Aí tu dá uma assistida nele. Mas, velho, apesar de eu olhar o ódio que foi feito há 10 anos atrás, como tu disse... NO total, sabe? Nenhum orçamento. 10 dias. Quando tu fala que fez o Hope Killers em 9 dias, eu entendo, sei muito bem o que tu passou, porque eu fiz o ódio em 10. Né? Contando com a pausa. Né? E fiz assim, eu não fiz num lugar só, não. Eu fiz o ódio. Barra do Piraí, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Doideira. Tá, em 10 dias, tá? E assim, Rio de Janeiro, Copacabana, Barra da Tijuca, centro da cidade. Um deslocamento enorme. Enfim, tu conhece tanto o Rio quanto eu, enfim. Então foi uma loucura total, cara. Assim, e quando eu vejo o filme hoje, eu particularmente acho que funcionou. Óbvio que se eu fosse fazer hoje, eu faria muita coisa diferente. Lógico, você já é outro hoje. Exatamente. Eu acho que funcionou, entendeu? E o que eu vejo, né, que no Hope Killers, cara, que me surpreende, né, é que, velho, o filme
funcionou maravilhosamente bem, sabe? Cara, tu é louco, velho. Entendeu, meu irmão? Sabe? Eu não sei, né? Se eu teria. Não sei se tu faria isso hoje de novo. Ou se o teu próximo projeto também é nessa pegada. Não, o meu próximo projeto a gente vai rodar. Eu sou a favor de equipe pequena, é uma filosofia já aprendizado, mas exatamente pequena, concentrada e com calma. Agora eu vou fazer com calma. O próximo filme vai ser ao longo de um mês rodando, com muita calma, porque os próximos todos vão ser assim. O meu último, eu fiz ainda um último longa aqui na época da pandemia. O filme tem. O último corte tem 2 horas e 6 minutos, chegou a ter um corte de 2 horas e meia, rodamos em 5 dias. Eu te mandei os trailers, é o dilema da pandemia. Uhum. Né? Eu te mandei o trailer que isso foi uma doideira, né? Rodar com uma criança. Né? E queria comentar, que você comentou, tem uma coisa muito importante que eu ia falar, que você falou sim, teve uma cena que você vai lembrar, que é a cena que é uma externa, que tá todo mundo junto e tem uma luta, bagunça. Aquela cena, a gente ficou na dúvida na hora se ela ia sair, porque 2 ou 3 atores tinham um voo, porque tá embaixo do Peraí, tinha um voo no Rio. E aí tinha que correr, não tinha segunda tomada, terceira, isso aqui não vai sair, tá estourando. Tive que corrigir a luz para corrigir ele. Tá estourando a luz aqui, essa cena. Então, assim, então um desastre essa cena. E ela funcionou, ficou surpreso que ela funcionou do jeito que eu esperava, ela acabou funcionando. Eu tô quase nessa tua pegada agora. Os meus filmes agora, os meus roteiros, cara, são agora com poucos personagens. Eu tô muito mais intimista nas histórias, que a gente vai apanhando, né? Questão de produção e tudo. Poucos personagens, poucas locações. Eu tô quase voltando assim pro meu berço do cinema no ar. Você tá entendendo? Saca farrapo humano, que o cara faz o filme basicamente dentro de um apartamento, quase. O cara só passa do apartamento no boteco. É mais ou menos isso. Eu tô muito nessa pegada agora. Porque, velho, não dá, cara. Baixo orçamento, ou sem nenhum orçamento, a gente cair nessas loucuras, né, é complicado. Outra coisa que eu ia te perguntar do Wolf, cara, eu não consigo sair desse filme. Porque realmente não consigo sair dele. Desculpa, mas eu não consigo sair dele. A questão ali, cara, de cenário, velho, locação. Aquela fotografia que tu faz até das pedras, cara, do paralelepípedo, velho, que dá um destaque. Ficou do caramba, como é que foi aquilo ali, velho? Foi um trabalho. Tem uma coisa meio quadrinho, sabe? Tem uma coisa meio quadrinho, parece que tu tá entendendo? Ficou muito show, cara. Legal que você pegou, legal que você viu isso. Eu gostei, mas eu imaginaria que você veria, né? Então primeiro a gente viu a locação antes, né? Escolhemos com antecedência e tudo em Barra do Peraí, mas múltiplas locações, né? Floresta, né? O castelo, que é a pousada, né? As locações. E aí, da forma que foi filmada, a gente filmou com uma 5D, uma 6D, né? São, né, DSLR da Canon, é um sensor grande, né? Sim. Né? E aí e aquela coisa de tentar sempre, assim, não foi só isso, eu estava pensando na estética, e tem muitas coisas, tem uma coisa de desejo estético e ao mesmo tempo compensar os problemas técnicos que nós temos, como por exemplo uma câmera deficiente do que era desejado. A expectativa e a realidade. Exatamente. E aí foi um tempo que demorou também, o filme foi rodado em 2016 e foi a primeira exibição dele em 2019. 3 anos de pós-produção, porque eu estava sozinho também na pós-produção, mas o mais importante não é porque eu estava sozinho fazendo por 3 anos. Foi muito tempo de reflexão, Sim. 2 anos de reflexão. Tu vai desapegando, a tua decisão fica mais racional. Exatamente. Né? Exatamente. Aquela cena que você não tiraria agora porque vai te doer, daqui a 6 meses você tira porque tu vê que ela não tem nada a ver com aquilo. Exatamente, tem muita cena. Exatamente, tem muita cena cortada, tinha uma sequência inicial que foi cortada. Isso, o legal é que eu não fui o único editor. Você viu, teve 2, eu fui, na verdade, secundário. Varrada foi a principal, depois o Rafael.
O Rafael, meu assistente de direção, foi o editor, eu editei algumas cenas, e depois que eu já tinha um desapego, eu ainda fiz um cortezinho, sabe? Um acabamento. E trabalhando com a imagem, eu estava pensando, porque essa estética que pedia, essa textura, que se você vai pegar um estilo, parece até quase uma pintura, quadrinhos, que é exatamente porque toda a textura ali pegava a textura do rosto dos personagens, porque essa estética pedia muita textura. Então ali a força da textura, quase como você chapava. Tem hora que você vê os poros, a fotografia está do jeito que você enxerga praticamente os poros da pele, né, cara? Ficou muito legal. Você trabalhou ali com a questão do ai, meu Deus, não é o realce. Você trabalhou muito com contraste e brilho, mas você também usou muito a nitidez. Tu trabalhou muito a nitidez das imagens, entendeu? Então isso aí ficou muito show. Dá essa impressão, entendeu? Eu tô vendo um quadrinho que ajuda muito o universo surrealista da história. Tu acaba acreditando mais na pegada exatamente porque ele te desliga completamente de elementos muito reais. Ficou muito legal, velho. Tu foi muito feliz ali e eu tô esperando o próximo. É bom e até expectativa. E só uma coisa, só para determinar isso aí, tem uma técnica de que eu estou aplicando de textura, porque eu acabei desenvolvendo uma técnica de finalização em que eu consigo aumentar a latitude e os stops que não tem, uma técnica, né, de sobreposição de imagem, de trabalho com textura, de textura da imagem em si, em que nessa sobreposição, várias sobreposições que eu faço, que cria esse efeito da textura, e eu faço elas se mesclarem. Então, uma que é só os claros, outras que é só os escuros, então você consegue ter, você tem esse acabamento diferente. E o próximo, assim, tem o Dilema, que é um filme que eu já faço, assim, que eu gosto muito do filme. O filme está inédito ainda, ele está recém-montado, né? Foi montado agora, terminou a montagem esse ano, foi rodado no final num dos auges do lockdown, né? No final de 2020, mais ou menos, terminou de montar recente. Quem montou foi errada, né? De novo, depois de um ano de desapego, eu falando, isso aqui que você colocou, corta, porque o corte dela tinha 2h30. Eu falei, vamos podar esse aqui para 2h06. Aí eu falando com ela, eu junto com ela, fomos cortando o filme. E aí tem esse filme que foi feito com uma DSLR, mas essa é a estética, é a proposta. É uma câmera natural, porque é dentro da pandemia, só um menino, então essa é a estética. E agora eu tô numa outra onda, tem 2 projetos para acontecer, tem vários, né, mas 2 para acontecer. Um que eu tô planejando há um tempão, que é uma ficção científica, né? Vai ver alguma coisa, né? Chama Space Opera, que com atores do mundo todo, vai ser falado em várias línguas, como se fosse uma estação espacial, né? Também, né? Vai ser uma doideira, a gente vai estar rodando ano que vem, eu acho, juntando muita gente aí, esse tem um pouco mais de equipe, e um outro mais simples, de fantasia, que eu vou, inclusive, que eu já tinha feito teste, eu até mandei um material que eu já trabalhando com essas câmeras novas, a Blackmagic, que é uma câmera acessível para a gente, de qualidade cinematográfica. Então a gente vai estar adquirindo essa 6K Pro, a Blackmagic, já tem estudos, já feitos estudos em cima dela para trabalhar com a imagem. Então, um filme de fantasia sem diálogo. E isso é importante no roteiro, que é como você narrar tudo e toda a narrativa para ficar universal, sem diálogo, com a montagem, com o enquadramento, com a atuação, né? E sem ser baseado. Fizeram, e eu acho isso incrível. E é um tipo de trabalho difícil de ser feito, mas é incrível. Assiste um Branca de Neve que foi feito agora espanhol, que ele é preto e branco e mudo. Mas no caso ele é mudo mesmo, né? Ele é mudo, né? Mudo. É legal porque não fica igual. É bom que eu não fico, acho que eu vou fazer igual. Não, cara, mas assista. Os caras fizeram uma Branca de Neve. Eles fizeram uma adaptação incrível. Ela se passa na Espanha. Ela é filha de um toureiro milionário. O toureiro se casa, a madrasta má, aquela coisa toda, e toda a história da Branca de Neve.
né? Depois ela vai para o circo para trabalhar, e no circo tem os anões, né? Do caramba o negócio, incrível, incrível filme. E o filme é todo mudo. E você fica preso no filme o tempo inteiro sem um único diálogo. Eles usam o recurso do cinema mudo, que é a coisa da claquete com o texto, óbvio, né? Que também não deixa de ser universal, porque tu só vai traduzir a claquete. Tu não vai exatamente, não, exatamente. Mas assiste, cara, porque é bom que... Não, é até bom como referência, mas é diferente, é legal porque a referência é diferente. Porque ele vai ser diferente e não, mas é legal porque é referência, porque vai ser fantasia, né? Maravilhoso. Não, é meu filme de cabeceira, que eu não vou levantar para pegar, eu tenho até o DVD dele aqui, cara. Eu tenho aqui, eu já anotei aqui, eu vou atrás dele. É Branca de Neve dele? Branca de Neve. É espanhol. Foi o último, deixa eu até ver aqui se eu acho aqui na internet, pelo menos do elenco, alguém para te dar uma referência. Vou procurar aqui na Alemanha que não dá para colocar em português, né? Não, mas aí o elenco, né? Aí vai ser mais fácil. Peraí que eu estou procurando aqui para te passar. Cara, coisa mais linda esse filme, velho. E olha que eu não gosto de romance e fantasia, não é muito a minha pegada. Tá? Branca de Neve, isso mesmo, Branca de Neve, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar a capa dele aqui, cara. Vou tentar, tá? Vou tentar. É legal que é preto e branco também. Tá um pouco sem foco. Coisa mais linda, velho. Ó, Daniel Jiménez Cacho. O filme é de Pablo Berger. Pablo Berger. É mais fácil ver o diretor aqui. Pelo diretor. A atriz Maribel Verdú. Cara... Maribel Verdú é famosa. Que filme, velho. Que filme. E tem essa proposta, eu te digo na de referência, a proposta do Universal. Né? Isso eu acho incrível. Entendeu? Eu quero até ver como que vai ser com o Ancine, que inclusive os créditos finais não vai ter texto. Vai ter os ícones. O diretor, vai ser coisa iconográfica, não vai ter texto. Eu quero ver que não foi registrar. Cadê? Não, tá aí o crédito. Você tem que. Você precisou da Ancine nos últimos 4 anos? Eu precisei fazer o registro para poder o Hopkiri sair nas plataformas. O CPB e tal. CPB, exatamente. Não, beleza. Mas a Ancine, velho, tá complicado. Vamos ver se 2 de outubro ela melhora. Sim, vamos ver se ela melhora. Quero que 2 de outubro mesmo, não precisa ser 20. Não, 2 de outubro. Meu irmão, que prazer imenso falar contigo, cara. Que pena que a gente ficou esse tempo todo sem contato. Vamos ver se a gente aproxima mais agora até. Vamos trocar os roteiros, trocar uma figurinha aí. Vamos sim, vamos agora aproximar. Eu tô com 2 roteiros aí que eu escrevo muito diferente, né, cara? Os meus roteiros têm 40 páginas. 25 páginas. Então, tu vai fazer um longo com um roteiro de 40, 25 páginas? Não vou porque ali, na verdade, é uma escaleta. O resto eu desenvolvo com leitura. Tem coisa... Tá entendendo? Não, eu te entendo porque, geralmente, eu escrevo o roteiro tradicional, mas, por exemplo, o Dilema da Pandemia, que deu com 2 horas e meia, depois deu 2 horas, ele tinha 10 páginas. Então, entendeu? É mais ou menos isso. Eu trabalho assim, eu escrevo para mim, entendeu? Lógico. Eu escrevo para mim e passo para o ator ali, discuto com o elenco e tal, nas leituras de mesa, desenvolvo os diálogos, os capos e tudo, e ele vai tomando corpo, né? Então, assim, depois eu vou te mandar os 2 roteiros que eu tenho agora, do Ego, que é o que eu estou agora, vou começar a voltar à pré-produção dele, que eu parei por causa da finalização do ódio, né? E do Rota do Sol. O Rota do Sol é um que tem muita tua cara. Vou querer ver. Vou te mandar também, e vamos conversar até, porque é possível, inclusive eu tenho que ver isso, nossa, é muita coisa, lembrando, que eu estou organizando junto com um grupo da cultura, que promove a cultura brasileira aqui, vai organizar um festival geral, e eu fui chamado para organizar parte de um festival um festival de cinema aqui em Heidelberg. Eu já tinha até organizado vou organizar de filmes brasileiros, e o tema é o Brasil do futuro. Então, eu vou fazer mostras de filmes que podem ser filmes de antes, né? Antes, assim, mas só cineasta independente, não vou pôr nada, e talvez fazer uma pequena. Então, eu já até te convido
né? Ver Isso é uma honra, velho. Né, de estar, infelizmente, que nós já falaram, que o festival não vai ter verba nenhuma. Se tiver, vai ser só bancar os custos. Meu irmão, tendo a tela para exibir, é tudo que a gente precisa. Mas é tela de cinema, vai ter tela de cinema. Tendo a tela para exibir, velho, eu, como cineasta, eu sou igual o cachorro. Tendo um pátio, eu não preciso de mais nada. Tem a tela para exibir, velho, eu tenho tudo que eu preciso. Para mim é a mesma coisa. Para mim é questão de tela, exatamente. Sabe? Mas é isso. Pô, Thiago, eu vou te deixando por aqui, meu irmão, tá? Prazer imenso conversar contigo. Cara, sucesso aí, entendeu? Precisamos do teu sucesso mais do que você. Pode ter certeza disso. Ninguém está torcendo. Eu trabalhei uma vez com um gerente de venda, né? Eu chegava ali, às vezes, com uma venda, isso bem no início, né? Na época de faculdade ainda. E quando eu chegava, nossa, eu acho que o cliente gostou, a gente chamava num canto e falava, não fala nada com ninguém, só fala comigo. Mas por quê? Porque eu sou teu gerente de venda, eu ganho comissão em cima do que tu vende, ninguém mais quer que você ganhe dinheiro do que eu. Os outros vão ficar com inveja, vão tentar te sabotar, vão tentar derrubar a tua venda para vender na tua frente. Eu não, eu quero que todo mundo venda. Então eu te digo como um cineasta latino-americano, que está vendo um irmão da cultura no exterior, ninguém quer mais o teu sucesso do que a gente, velho. Arrebenta, entendeu? Acontece, porque é disso aí que a gente precisa. Tá? Vamos alavancar, que eu acho que para nós é o começo. Isso aí é o começo que vai... Todo filme é um começo. Vamos lá. Mas é o começo de, exatamente, todo filme, nesse que você falou, ter uma tela e desse cinema que vai ficar. Eu acho que o novo cinema que a gente está fazendo agora é o cinema que vai ficar e vai continuar. Vai. E o cinema desse do dinheirão, que se gasta um dinheiro, todo esse retorno. Vai, Thiago, porque a nossa história, cara, ela é cíclica. E é um grande problema. A gente vê os problemas acontecerem de novo, que já aconteceram antes. Os totalitarismos em vários países, a gente está vivendo tudo isso de novo. Mas esse cinema que a gente faz hoje remete ao que um dia foi chamado na década de 1960 de cinema marginal. E você tem até hoje aí um Bandido da Luz Vermelha, você tem até hoje aí um Esgarzela, você tem até hoje o que esses caras fizeram e estão aí pra gente, pra todo mundo. Repete de novo o que o pessoal falava mal e chamava de pornô chanchada, que eram as comédias, e que estão aí até hoje. Então a gente está fazendo agora uma coisa que daqui a 20, 30, 40 anos, outros caras vão estar também fazendo o que a gente está fazendo e vendo a gente, e, sabe? É isso que é legal, velho. É isso que é legal. Tá? Exatamente. Pessoal, se tu curtiu a entrevista aí, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, e eu espero voltar aqui com o Thiago em outras oportunidades para mostrar mais coisa. Forte abraço.